E sempre quando um papa morre, nos últimos tempos pra cá, ele morrer, surge um monte de gente na internet falando que é cumprimento de profecia, que é o sinal do fim dos tempos, e agora ganhou mais força ainda em alguns meios, falar que o próximo papa que entrar agora vai ser o último papa, e que a gente tá se aproximando do fim do mundo, etc e tal. E o pessoal, pra mim isso é sempre papo de maluco, mas eu fui entender como que essa gente consegue chegar a essas conclusões. Bom, alguns chegam a essas conclusões baseado em uma profecia de um cara bizarro, que eu nem vou perder meu tempo entrando nesses detalhes, mas outros chegaram nessas conclusões a partir de Apocalipse, do livro de Apocalipse, né? Em especial, Apocalipse capítulo 17, quando o apóstolo João tem a visão de uma mulher assentada sobre uma besta, né? E ali vai falar sobre uma sequência de reis, e tem um pessoal muito estranho que aplica essa sequência de reis aos papas romanos, afirmando então que depois dessa sequência de reis, eventos do Apocalipse estariam acontecendo. A gente estuda o livro de Apocalipse e tal, quando as pessoas vêm com essas interpretações, a gente chega a ficar meio perplexo, né, de como que as pessoas chegam nessas conclusões. Então, será que o Papa é o anticristo, é o último Papa? Será que ele é o falso profeta? Tudo isso eu tenho ouvido nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, né? Mas também é um assunto, como eu falei, recorrente, sempre quando um papa morre, esse tipo de assunto vem à tona, e aquelas profecias que a gente já ouviu 1 milhão de vezes que era sinal de cumprimento, elas voltam a ser sinal de cumprimento. Aí vocês percebem que a profecia ela não serve mais para absolutamente nada, né? Não serve para nada. Por quê? Porque assim, a profecia ela é dada como um sinal, como um marcador para determinar tempos, para determinar a efetivação de uma mensagem e tal. A gente tem isso nas escrituras sagradas. O cumprimento de uma profecia é sempre um sinal miraculoso, é um sinal divino para atestar alguma coisa. Mas se as pessoas nunca conseguem definir o cumprimento de uma profecia ou a que uma profecia ela está se referindo, ela deixa de ser um sinal. Percebe assim, se eu dou um sinal que alguma coisa vai acontecer e toda hora tem gente achando que é cumprimento daquele sinal e anuncia que é cumprimento de determinada profecia, aí passa 10 anos, anuncia de novo, outras pessoas anunciam que é cumprimento da mesma profecia, aí passa mais 20 anos, anuncia novamente que é cumprimento daquela mesma profecia, então acaba que o sinal profético, o sinal daquela profecia não serve para absolutamente nada, né? Porque ele só está trazendo confusão, não está trazendo luz sobre a realidade, sobre os tempos que nós vivemos, etc e tal. Tem grupos que vêm utilizando de Apocalipse 17 para reforçar essa visão. Sempre é bom lembrar, antes da gente entrar no livro de Apocalipse, eu queria lembrar para vocês o significado do termo Apocalipse. Apocalipse significa revelação de Jesus, que foi dada a seu apóstolo João. Então, o objetivo do livro de Apocalipse, e isso é muito importante, quando Jesus entra em contato com o apóstolo João, arrebata ele ao paraíso, etc e tal, manda seu anjo revelar coisas para João, o objetivo de Jesus era trazer revelação, era trazer esclarecimento sobre coisas que tinham acontecido, estavam acontecendo e iriam acontecer no futuro de João. Tá, isso é muito importante. O Apocalipse ele foi dado em um período e havia muitas coisas naquele livro que aconteceriam no futuro. Em qual futuro? No futuro de quando ele foi dado. Significa necessariamente que é o nosso futuro? Não. Isso eu já falei aqui, eu acho que não sei se tem um vídeo no canal, tem uma live que eu falei a respeito disso, mas sempre quando a gente toca nesse assunto é importante lembrar, tá? Sempre quando uma profecia é dada, ela está anunciando coisas que vão acontecer no futuro, né? Mas é importante lembrar que elas anunciam coisas que vão acontecer no futuro de quando essa profecia é dada. Não necessariamente é no futuro 3.000 anos depois ou 2.000 anos depois. Então, por exemplo, há profecias que foram dadas a Abraão para o futuro de Abraão. Por exemplo, se a gente for lá para o livro de Gênesis, Abraão recebe uma profecia de que ele seria pai na sua velhice. Era uma profecia para o futuro de Abraão. Mas nós que vivemos no ano de 2025, aquela profecia, quando a gente lê lá na Bíblia, ela é para o nosso futuro? E a resposta é não. Mas quando ela foi dada há milênios atrás, ela foi dada para eventos que aconteceram no futuro, certo? A mesma coisa o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse há muitas coisas que foram reveladas para João que iriam acontecer no futuro, mas que não necessariamente é o nosso futuro 2.000 anos depois. Isso tem que ficar muito claro, tá? Quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, a gente vai se deparar com profecias que foram dadas tantos séculos atrás.
Elas foram dadas sim para o futuro, de quando a revelação foi dada, mas a gente tem que analisar o que foi dito, analisar os tempos que foram ditos lá no livro de Apocalipse, para refletir se 2025 anos, eu tô chutando aqui, né, mas por volta de 2000 anos depois, ainda continuam sendo para o futuro. Então, João recebeu um esclarecimento e o objetivo dele foi transmitir esse esclarecimento para igrejas reais. Eu quero ver alguns trechos antes da gente entrar propriamente em Apocalipse 17 e estar analisando os versos ali que falam da besta. Então a gente tem que ver, antes de analisar essa parte de Apocalipse 17, qual é a expectativa de cumprimento de Apocalipse e para quem é o público original. Então eu quero abrir rapidamente aqui em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o verso 1 aqui. Revelação de Jesus Cristo. Então, revelação, né? Por isso, do original Apocalipse. Então, o objetivo de Jesus era revelar coisas para João, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo. Mas no versículo 4 aqui. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Prestar bastante atenção aqui. João inicia o livro endereçando quem era o seu público original. O seu público original eram as 7 igrejas que estavam na Ásia. E no final do livro de Apocalipse, ele confirma que estava endereçando para as igrejas. Apocalipse depois aqui no capítulo 22, verso 16. Mas eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, olha só, isso é importante para a gente entender o que é dito no livro, né? Muitas coisas que são ditas no livro, a gente precisa saber quem era o público original. A gente precisa entender em que período essa revelação foi dada. Então, percebam que o público original de Apocalipse são as 7 igrejas que estavam na Ásia. Depois ele vai, inclusive, endereçar mensagens específicas para cada uma dessas igrejas aqui no livro de Apocalipse. Mas então eram igrejas reais para pessoas reais. Tem gente que só vai alegorizar aquelas igrejas ali como se fossem tempos ou eras da igreja, onde o texto não fala absolutamente em lugar nenhum a respeito disso, né? O texto vai falar de problemas reais que estavam acontecendo naquelas igrejas. Então, obviamente que problemas que aconteciam nas igrejas da Ásia são problemas que podem acontecer em igrejas espalhadas pelo mundo inteiro durante todas as épocas. Mas essa interpretação comum que você tem por aí, não, que cada uma daquelas igrejas representava um período da história da igreja, uma informação completamente inserida e que não é extraída do texto em momento algum. Bom, mas então é importante a gente saber que o livro de Apocalipse está falando com pessoas reais que estavam vivendo no primeiro século, que é quando o apóstolo João recebe essa visão. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de datação do livro de Apocalipse. Existem 2 datas que geralmente são mencionadas pro livro de Apocalipse. A primeira é que ele foi escrito por volta da década de 90 do primeiro século, mas eu defendo uma datação mais cedo do livro de Apocalipse por várias razões, de tanto de testemunhos externos ao livro, como de próprios testemunhos internos, e um dos testemunhos mais fortes que a gente vai ter sobre a datação do livro de Apocalipse é, inclusive, Apocalipse 17, que a gente vai ver hoje. Inclusive, tem um livro muito bom sobre a datação do livro de Apocalipse, está em inglês, depois eu posso deixar aqui nos comentários para vocês. Antes de Jerusalém Cair, é o nome do livro, só que é em inglês, do livro do Kenneth Gentry. Depois eu deixo o link aqui nos comentários. Ali ele vai argumentar o livro inteiro, dando testemunhos externos ao livro de Apocalipse, ou seja, de historiadores da época, de pais da igreja, etc e tal, que defendem essa visão mais cedo do livro, e também testemunhos internos do próprio livro que evidenciam quando João recebeu essa profecia. E a parte mais forte do livro, que vai falar a respeito da datação do livro de Apocalipse, é o trecho que a gente vai, inclusive, abordar hoje, capítulo 17. Tá? Bom, mas então é importante a gente entender quem é o público original, especialmente nesse assunto que a gente vai falar do capítulo 17, para a gente entender, olha só, então João recebeu uma mensagem, ele está transmitindo para a igreja do primeiro século, e ele está usando linguagem figurada. O livro inteiro de Apocalipse, ele é feito através de símbolos, exceto em alguns momentos aonde pedido pelo Senhor para que fosse dado diretamente uma explicação da simbologia, ou o próprio Senhor dá uma explicação da simbologia. Se a gente for olhar, por exemplo, no início do livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele vê estrelas
na mão de Jesus. O apóstolo João, ele vê candelabros, Jesus passando no meio de candelabros, e depois o próprio Senhor explica o significado disso. Então as estrelas eram os anjos das igrejas e os candelabros eram as próprias igrejas. Então nisso e em outras partes do livro isso também volta a ser enfatizado de que aquela linguagem que é falada no livro de Apocalipse, ela não é uma linguagem literal. O livro, então, ele é simbólico e em alguns momentos o próprio Senhor Jesus explica diretamente a simbologia e em outros momentos ele espera que o seu leitor consiga compreender a simbologia. Isso é muito importante, tá? Então a gente tem que entender quem era o leitor original, ao que esse leitor original deveria estar familiarizado. A gente vai ver que o capítulo 17, ele vai dar algumas informações a respeito da identidade dessa besta do capítulo 17 que um leitor lá do primeiro século conseguiria compreender com tranquilidade. É engraçado, abrindo um parênteses nisso, que muitas pessoas elas querem achar significados mirabolantes para o livro de Apocalipse e que eles só fariam sentido para uma pessoa que nasceu no século 21, por exemplo, ou que nasceu no século 20, faz uma diferença. E isso não faz sentido, tá? Se a gente analisar para quem o livro foi dado e que o livro deveria estar esclarecendo coisas que estavam acontecendo para o público que ele foi dado. Então aí já fico alerta. Tá? Se a explicação que eu tenho para uma determinada simbologia, ela só faz sentido no século 21, então essa explicação ela é falsa, né? Entende? Então tem gente que quer colocar algumas partes do livro de Apocalipse como sendo lá significa um helicóptero ou significa não sei o que. Entende? Isso aí pra mim eu acho engraçado particularmente, tá? Mas você tem que raciocinar. Então Jesus, ele nos deu cérebro para a gente raciocinar. E ele dá diretrizes no próprio livro. A gente não vai abordar aqui o livro inteiro, eu vou abordar só alguns versículos ali do capítulo 17. Mas eu estou construindo esse pano de fundo aqui para que vocês consigam entender que Jesus manda as pessoas pensar. Há alguns elementos que Jesus dá o significado direto e outros Jesus pressupõe e exige que nós conheçamos. Por quê? Porque o seu simbolismo e seu significado são extraídos da própria escritura. Então Jesus vai usar diversos símbolos que são extraídos dos profetas, são extraídos da escritura. Então as pessoas, os verdadeiros crentes que estão familiarizados com a linguagem profética utilizada na Bíblia e com o simbolismo profético que é utilizado desde o Antigo Testamento, vão ter a capacidade de compreender ao que ele estava se referindo na simbologia do livro de Apocalipse. O Apocalipse, você me entender, também que um dos objetivos era consolação sobre a perseguição que eles estavam vivendo. Se a gente voltar lá de novo para o capítulo 1, por exemplo, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui a gente entende que a perseguição havia começado e que João já estava sofrendo por causa dessa perseguição, tá? Assim como a igreja, as igrejas nos quais ele está se dirigindo aqui. Outro fator importante para entender o livro de Apocalipse, extrair os seus significados e entender a simbologia é entender que uma das razões que ele foi dado foi para consolar a igreja que estava sofrendo por tribulação. Então, o objetivo era mostrar que o Jesus que aquela igreja servia, em breve iria destruir os inimigos que estavam perseguindo, aprisionando, matando, torturando a igreja no qual ele se dirige. Então também não faz sentido a gente pensar que isso seria uma consolação se acontecesse 5.000 anos depois. Então é óbvio, ao menos para mim e para uma ala que entende dessa forma, né? A maior parte do livro de Apocalipse estava se referindo ao futuro da igreja do primeiro século, mas que estava se referindo ao futuro imediato. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque a linguagem que o livro de Apocalipse utiliza é uma linguagem de brevidade, de coisas que aconteceriam em breve. Então percebam aqui, Jesus está escrevendo para uma comunidade do primeiro século que estava sofrendo perseguição, e a mensagem que Jesus traz o tempo inteiro lá para as igrejas. Se vocês forem olhar novamente, quando Jesus se direciona às igrejas, ele diz o tempo inteiro, né? Seja fiel, porque em breve isso vai acontecer e eu vou te recompensar se tu for fiel, ou eu vou lançar juízo se tu for infiel, né? E isso também não faz sentido aplicado 3.000 anos depois, entende? Seriam coisas que aconteceriam em breve, que aquelas pessoas, elas estavam
elas iriam receber essa revelação para serem animadas e fortalecidas a permanecerem fiéis, porque em breve a situação delas iria mudar. Então a gente vai ver aqui a linguagem de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1, verso 1, por exemplo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E depois o verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo, né? Então, quem estava lendo lá, bem-aventurado, que fosse entender, que fosse guardar, porque o tempo estava próximo. A gente pensa assim, tá, mas isso aqui ele escreveu no início do livro, mas depois a maior parte do livro ele escreveu para coisas que iam demorar muito para acontecer. Será que é isso? Se a gente for analisar o fechamento do livro, ou seja, o final do livro, a gente vai descobrir que isso não faz sentido. Se a gente for lá para Apocalipse 22 novamente, por exemplo, Apocalipse 22 o verso 6 e depois o verso 10. E diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Percebem que no fechamento do livro, ele já deu toda a revelação, e agora no fechamento do livro ele reforça, olha só, Deus está revelando essas coisas para vocês, para mostrar que essas coisas vão acontecer em breve. E depois no verso 10, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eu citei aqui alguns versos, mas o tempo inteiro no livro de Apocalipse, a gente tem esse entendimento e esse reforço de que as coisas estavam próximas.